Continuemos a louvar ao Senhor com a leitura de Filipenses, capítulo de número 2. Aleluia. Então, em oração, leiamos juntos Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas,
e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O nosso tema de hoje em Filipenses 2 é esse que você está vendo aí no slide, diga: senhorio de Jesus. Aleluia. Vamos entender isso bem claramente nessa noite. Nós estamos nesses dois versículos, o versículo 10 e o versículo 11. Os dois juntos têm o título de, repita, autoridade. Desde que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele já começou a declarar aos seus discípulos, Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Aleluia. Essa expressão significa toda a autoridade no céu que o Pai deu a Jesus, toda a autoridade no reino de Deus. Tanto que Paulo chega em Colossenses 1, 13 e 14 e muda o nome do reino de Deus para reino do Filho. O reino do Filho do seu amor. Porque o Pai concedeu a Jesus toda a autoridade no céu, toda a autoridade no seu reino. E também sobre a terra. Jesus tem toda a autoridade sobre toda a humanidade, sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Esse é o significado daquilo que ele declarou em João capítulo 12. Depois você confira na sua Bíblia, porque em João capítulo 12 tem um versículo lá onde Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Essa atração não significa atração apenas para salvação, é para salvação e para condenação. Atrairei todos a mim mesmo significa que todos estarão debaixo do meu juízo, para ministrar salvação naqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo e ministrar justa condenação em todos os demais. Jesus se tornou então justo juiz. O Pai lhe deu autoridade para julgar vivos e mortos. Jesus é a máxima autoridade. Glória a Deus. Bom, o versículo 10 que nós vimos na semana passada tem aquele título ali, diga: tudo sujeitou. Ou seja, dando a máxima autoridade para Jesus, o Pai, a tudo no universo, a tudo e a todos, ele sujeitou a Jesus. Todo o universo está sujeito a Jesus. Todas as galáxias estão sujeitas a Jesus. Todos os planetas, todos os astros, todas as estrelas, todos os cometas, tudo que existe no universo, toda a terra, todo o reino mineral, animal, vegetal e
toda a população humana e também todos os anjos, tudo está em posição de sujeição a Jesus. O Pai sujeitou tudo a Jesus. Tudo no universo, o universo inteiro e todos os que nele habitam, tudo isso é sujeito. E sobre esse sujeito governa um único Senhor, Jesus. Aleluia. Por isso nós, filhos de Deus, quando ouvimos notícias do mundo, o mundo está assim, o mundo está assado, tem guerra ali, tem guerra acolá, tem fome ali, tem doenças aqui, tem mosquito da dengue fazendo arruaça, tem um monte de coisa acontecendo, tem gente aí que porque tem dinheiro pensa que pode se levantar contra tudo e contra todos, se sentindo poderoso, gente se sentindo empoderadas. Tudo isso é sombra e pó. Tudo isso é pó e cinza. Grande é o Senhor. Jesus está no controle. Jesus tem todo o domínio. Jesus tem toda a autoridade. Não é homem nenhum e nação nenhuma que está no controle. É Jesus quem está no controle soberano de tudo e de todos. E de todas as circunstâncias que envolvem a cada um. Jesus está no comando. Jesus tem o controle. Jesus tem o domínio. Jesus tem a autoridade. E isso é uma boa nova. Esse é o evangelho que alegra aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele e são conscientes da sua sujeição. Eu sou sujeito a Ti, Senhor. Por isso, não temos no mundo nenhuma notícia para nos entristecer, nenhuma notícia para nos abalar, porque o mundo pode estar coberto de coisas nefastas acontecendo. O meu Senhor está no controle de tudo isso. Eu entendo plenamente como funciona esse controle? Não, quem sou eu? Quem é você? Nós não entendemos. Mas o controle do Senhor sobre tudo ultrapassa o nosso entendimento. Nós não temos que entender, nós temos que crer, descansar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que é Jesus, e confiar que Ele tem tudo em suas mãos, inclusive cada um de nós. Só isso. Aleluia. Muito bem. E o versículo de hoje então, diga: nomeado Senhor. O Pai deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, porque todo nome está sujeito. O nome que está acima é Senhor. Esse nome aí, no versículo 11, não é Jesus, não é o nome Jesus, é o título Senhor, é o nome Senhor. Então, vamos ler o 10 e depois o 11, juntos. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Muito bem.
Eu sublinhei aqui, né, a frase mais forte aí, diga: Jesus Cristo é Senhor. Muito bem. Por que que o texto de Efésios 11 não colocou aqui, antes de Senhor, um artigo definido, como nós estamos acostumados até a falar, e até parece, né, mais coerente a gente dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Mas não foi escrito Jesus Cristo é o Senhor, foi escrito Jesus Cristo é Senhor. Repita. Qual o significado da ausência nessa frase do artigo definido? Porque Jesus Cristo não é o Senhor, mas apenas é Senhor. É porque essa palavra Senhor, na Bíblia, no contexto da Sagrada Escritura, Senhor é um nome, um título exclusivo de Deus. Ninguém é Senhor a não ser Deus. Ninguém é Senhor a não ser Deus. Só Ele é Senhor. Lembra de lermos em Efésios capítulo 4 essa frase aqui, ó? Há um só Senhor. Lembra disso? Repita aí: há um só Senhor. Porque ninguém mais é Senhor. Uma vez eu encontrei um católico na rua, quer dizer, ele que me encontrou, e veio e falou: ô Edivaldo, a paz de Jesus. Eu respondi para ele: a paz do Senhor. Ele falou: não, eu prefiro que você diga para mim assim, a paz de Jesus, porque Senhor tem muitos. Eu falei: não, você está errado. Pelo contrário, a Bíblia diz: há um só Senhor. Jesus é que há muitos. E eu tinha acabado naquela época de fazer uma visita no presídio para pregar para alguns presidiários, e achei no presídio um assassino com o nome de Jesus. Eu falei: acabei de vir da cadeia e lá tem um Jesus, lá um assassino chamado Jesus. Eu preguei para ele lá na cadeia. Ele falou: puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: esse é o problema das pessoas, elas não pensam. Então, há um só Senhor, só Ele é Senhor. Já conheceu pessoas aí com o nome de Jesus? Eu já conheci, até, além desse assassino na cadeia, já conheci outros aí com o nome de Jesus. Tem até cidade aí com o nome de Jesúpolis, cidade de Jesus. Então, Jesus tem muita gente com esse nome, que é um nome muito comum. Sabia que o nome José, que são os Zés aqui do Brasil, os Zezinhos aqui do Brasil, o nome José vem de Iosef, que tem a mesma raiz de Yeshua, mesma raiz de Jesus. Portanto, Jesus é um nome ultra comum. Mas o Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome, o nome de Senhor. Senhor. Jesus, após a sua encarnação, morte, ressurreição e glorificação no céu, o Pai deu a ele o nome Senhor. A partir de hoje, meu filho, por toda a eternidade, você é como eu, Senhor. Deus é Senhor. O Pai tinha o máximo senhorio até sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, e continua tendo. Por isso Jesus disse
o Pai que me enviou é maior do que eu. Existe na Santíssima Trindade uma hierarquia. Por isso que o símbolo da Santíssima Trindade, as três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo, é um triângulo equilátero, um triângulo com três lados iguais. Os três lados iguais representam que as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só triângulo, um só Deus. E os três ângulos, o ângulo de cima e os dois ângulos de baixo, representam chuva boa, né? Representam a hierarquia da Trindade. O ângulo de cima é o Pai, e os dois ângulos de baixo, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Filho e o Espírito Santo continuam sujeitos ao Pai. Só que depois que Jesus chegou na glória, o Pai, que continua sendo o maior Senhor, deu a Jesus também o nome: meu filho, você agora é Senhor. Eu, o Pai, te nomeio. Eu te nomeio Senhor, porque eu estou te dando o senhorio, eu estou te dando o domínio sobre toda a criação, sobre todo o universo, sobre todo o meu reino, sobre todos os reinos dos homens, sobre toda a história, sobre todo o tempo. Você, meu filho, é Senhor. Por isso, quando Jesus chegou no céu, depois da sua ressurreição, ele foi assunto ao céu, se cumpriu o que o profeta Davi, no Antigo Testamento, profetizou no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em hebraico, Davi escreveu: disse Jeová, o eu sou, referindo-se a Deus Pai, disse o eu sou, Jeová, para Adonai. Adonai é meu Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus assentado à direita do Pai, representa que ele passou a ser, como Senhor no reino de Deus, ele passou a ser a mão direita do rei principal. O rei principal continua sendo o Pai, e ele é a mão direita do rei. Os antigos reinados medievais, os reinados da Idade Média na Europa, todos os reis tinham um personagem que sempre estava ali do lado direito do seu trono, não sentado, em pé ali, do lado direito do seu trono, que era considerado a mão direita do rei. Depois, nos reinos modernos e nos governos parlamentaristas modernos, essa mão direita passou a ser conhecida hoje como primeiro-ministro. Por isso, lá no Reino Unido, o rei Charles agora é o rei, e ele tem lá quem comanda mesmo, quem comanda de fato a nação é o primeiro-ministro. Essa é a posição que o Pai deu a Jesus, porque o Pai não pode abdicar da sua máxima posição de autoridade.
mas Ele pode delegar da sua autoridade para o seu Filho, isso Ele o fez assim que Jesus chegou de novo na glória, ressuscitado, foi glorificado. O Pai disse para Ele: meu filho, vem cá e assenta aqui do meu lado direito, porque você vai ser agora a minha mão direita, você vai ser o meu primeiro-ministro. Eu coloco nas tuas mãos todo o governo, toda a autoridade do meu reino, da minha criação, de todo o universo e de toda a humanidade. Eu coloco isso em tuas mãos agora. Por isso, quando a Bíblia fala a destra de Deus, a direita de Deus, a mão direita de Deus, está se referindo a Jesus. A expressão mão direita, ela tem um significado mecânico. A maioria das pessoas é destra, portanto, escreve com a mão direita, faz a maioria das coisas com a mão direita. É muito irrisório diante das pessoas que são destros, diante das pessoas que são destras, né? É irrisório o número de canhotos, de pessoas que usam mais a mão esquerda, tem maior habilidade com a mão esquerda. A maioria não são canhotos, a maioria tem habilidade com a mão direita. E ainda mais irrisório é o número daqueles que são ambidestros, pessoas que têm as duas mãos, os dois braços funcionando do mesmo jeito, a mesma facilidade que tem com a mão direita, tem também com a mão esquerda. São os ambidestros. Mas a maioria das pessoas é a mão direita. E essa é uma representação de que tudo o que o Pai faz, tudo quanto o Pai realiza, Ele realiza por meio de Jesus. Ele realiza com a sua destra, Ele realiza com a sua mão direita, e isso já acontecia antes de Jesus vir ao mundo, porque o Pai criou o universo todo pela palavra, e Jesus é a palavra. Por meio de Jesus, Jesus é a palavra. A tradução correta de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Por meio dessa palavra, tudo foi feito, e sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. Tudo que Deus criou, toda a criação, o Pai criou por meio da sua palavra, e a sua palavra é o seu Filho Jesus. Jesus é a palavra de Deus, e por meio dessa palavra, Deus criou e está agora sustentando todo o universo. Por meio de Jesus, o Pai está controlando cada pingo dessa chuva que está caindo. Por meio de Jesus, o Pai está controlando cada molécula de oxigênio que nós estamos respirando. Por meio de Jesus, o Pai está controlando cada batida do seu coração, porque antes de você nascer, antes de você ser concebido, o Pai já te deu, por meio de Jesus, o número de batidas que o seu coração vai bater, e quando esse número acabar, acaba a sua vida aqui na terra. E ninguém pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida.
Por meio de Jesus, o Pai determinou quantas vezes os seus pulmões vão respirar. Por meio de Jesus, o Pai já determinou quantos movimentos você vai fazer com o seu corpo, com a sua língua. O Pai já determinou quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e os que Ele não quiser aí vai cair. Quantos poros tem no seu corpo, quantas células tem no seu corpo, formando o seu corpo e cada um dos seus órgãos. Tudo o Pai criou e determinou com a sua destra, com a sua mão direita, por meio de Jesus. Por meio de Jesus, o Pai determinou todo o tempo, desde o princípio até o fim. Todos os milênios que deveriam existir já foram contados e marcados. Todos os anos, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, e o mundo não vai passar do limite que Deus demarcou. Quando o tempo acabar, acabou. Não vai ter prorrogação. Quando o Pai estava pensando quanto seria a duração do tempo, Ele pensou num tempo maior, mas aí, por causa dos eleitos, Ele abreviou. O tempo calculado por Deus, que já está acontecendo, já é um tempo abreviado. E Jesus, já com o título de Senhor, revelou ao apóstolo João, na última página da Bíblia, 3 vezes, deixando para nós essa mensagem: eis que venho em breve, eis que venho em breve, eis que venho em breve. Outras traduções, para entender que esse breve é sem demora: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, certamente venho sem demora. Por isso diz que, Apocalipse 22:17, que o Espírito Santo que habita na igreja eleita, a igreja eleita que é a noiva de Cristo. Olha só, hein? A noiva de Cristo não são todas as igrejas ditas cristãs. A noiva de Cristo não são todas as denominações evangélicas, ditas evangélicas ou protestantes. A noiva de Cristo é exclusivamente os seus eleitos, aqueles que o Pai escolheu na sua destra, escolheu em Cristo, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Somente esses são a igreja singular de Jesus, que Jesus disse em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente estes são a sua igreja, somente estes são a sua noiva. Jesus não está noivo, Jesus não está comprometido com crentes nominais, com quem tem nome de crente, mas não vive como crente, com quem tem nome de evangélico, mas não obedece o evangelho. Jesus não tem compromisso de noivado com esses crentes. Esses crentes aí não são a sua igreja, não são a sua noiva. Esses crentes aí são os muitos chamados. Muitos são chamados, porém
poucos os escolhidos. Os poucos escolhidos formam a única igreja de Jesus. Os poucos escolhidos formam a única noiva de Jesus. E somente para essa noiva, Jesus concede a plenitude do Espírito Santo, para que aqueles que são a sua noiva, que são a sua igreja, que fazem parte do selo do firme fundamento de Deus, 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Esses que o Senhor conhece, que lhe pertencem, a sua noiva, os seus eleitos, os seus poucos escolhidos, a sua igreja, só a esses Jesus concede a plenitude do Espírito Santo, para cumprir na vida dessas pessoas o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu não coloquei no slide, então abra na sua Bíblia aí. O que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo, vamos ler aqui só o versículo 3. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Leiam vocês aí bem forte o versículo 3. Esse versículo tem um contraste, tá? Primeiro, vos faço compreender. Isso é algo que todo verdadeiro crente tem que compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, alguém que fala movido pelo Espírito de Deus, alguém que fala guiado, dirigido, conduzido, iluminado pelo Espírito de Deus, jamais vai dizer anátema Jesus. O que quer dizer anátema Jesus? É maldito seja Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Não, Jesus eu não quero não. Esse Jesus aí eu não quero não. Movido pelo Espírito Santo, ninguém fala isso. Mas, por outro lado, por isso o contraste, ninguém pode dizer, ninguém pode dizer, o que significa ninguém? Nenhuma pessoa. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que significa isso? Porque tem um monte de gente por aí dizendo Senhor Jesus. Todos eles estão dizendo isso pelo Espírito Santo. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Qual é a vontade do Pai?
A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pessoas que estão por aí, chamando Jesus de Senhor, invocando Jesus como Senhor, 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 mas não se santificam. Qual é a palavra que está contra elas? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pode se esgoelar na terra de chamar Jesus de Senhor. Pode fazer vigílias, subir montanha e dizer Senhor, 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 Senhor. Se não santificar a sua vida, sem santificação não verá o Senhor. Esse Senhor, Senhor, Senhor que elas estão falando, não é de verdade. Não é movido pelo Espírito Santo. É movido por uma religiosidade, é movido por um emocionalismo, é movido por uma conveniência, é movido pelo senso de que vai levar alguma vantagem com isso, do que esse Senhor pode oferecer para essa pessoa, mas não é sincero, não é verdadeiro, não procede da boca de uma pessoa que está se santificando de verdade, perseverando na santificação. Portanto, não é de alguém que está sendo movido pelo Espírito Santo. Está sendo movido pela carne, está sendo movido pelas circunstâncias, está sendo movido por outras influências, e não pelo Espírito Santo. Porque quando uma pessoa clama a Jesus como Senhor, movido pelo Espírito Santo, é porque essa pessoa está fazendo a vontade do Pai, está se santificando. Só os eleitos fazem isso, ninguém mais. Ninguém mais. Por isso é só o Espírito e a noiva, mais ninguém, só o Espírito e a noiva que dizem ao Senhor Jesus: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. No mesmo Mateus capítulo 7, Jesus explicou isso que ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. Jesus completou essa ideia dizendo: ó, muitos, não são poucos não, são muitos, muitos me dirão naquele dia, aquele dia, o dia do juízo final: Senhor, Senhor, olha o que nós fizemos em Teu nome, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres, em muitos milagres. O povo dito evangélico por aí não pode ver um milagreiro que vai correndo atrás dele e idolatrá-lo, que até enxugar o lenço no suor dele. Jesus diz que muitos dirão isso para ele. Jesus mentiu? Jesus mentiu? Então, vamos mudar a pergunta. Jesus exagerou? Jesus exagerou? Não deve ser muitos não, acho que Jesus exagerou. Exagerou? Muitos. O que significa muitos? Muita gente vai estar na condenação, no juízo final. Senhor, Senhor, fizemos tantas coisas em Teu nome. Essas três são apenas três citadas, mas pode ser um monte de outra coisa, tá? Senhor, em Teu nome pregamos, em Teu nome evangelizamos, em Teu nome viajamos para pregar o Evangelho, em Teu nome abrimos igrejas, uma em cada esquina, em Teu nome abrimos igrejas em todas as nações, em Teu nome construímos templos imensos, em Teu nome enchemos esses templos de gente.
Em teu nome cantamos, em teu nome tocamos, em teu nome trabalhamos na obra, em teu nome trabalhamos na igreja. Muitos vão dizer isso para Jesus, e ele vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Por que Jesus está falando praticais a iniquidade? Tendo feito tanta coisa em nome de Jesus, porque fizeram muitas coisas usando o nome de Jesus, mas não se santificaram na sua vida prática, na sua conduta, no seu comportamento, foram praticantes da iniquidade. Nunca deixaram o pecado. Nunca deixaram o pecado por amor de Jesus. Nunca renunciaram o pecado por amor de Jesus. Quiseram ser de Jesus, mas também continuar pecando e achando que vão ter perdão. O perdão foi dado na conversão para nunca mais pecar. Vai e não peques mais. A carta aos Hebreus tem uma palavra em Hebreus 10, abra na sua Bíblia em Hebreus 10, logo depois do 25, quando fala não deixemos de congregar, 10, 25, não deixemos de congregar-nos, 10, 25, faz parte da nossa santificação o que acontece na congregação. Aqui na nossa congregação tem santificação, porque tem palavra, e a palavra é o instrumento da santificação, hein? Por isso, não deixemos de congregar-nos, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, esse alguns aí está errado, é muitos, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, com letra maiúscula, o dia da vinda do Senhor se aproxima. Por quê? Por que é importante não deixar de congregar? Porque vem no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Fomos convertidos para aprender a viver sem pecar, para aprender a viver se santificando e não mais praticando iniquidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque a maioria pensa que vai ser salvo depois que ficou, mesmo depois da conversão, vivendo, versículo 26 aí, vivendo deliberadamente em pecado. Vivendo deliberadamente em pecado, achando que é livre para pecar, achando que pode pecar à vontade, depois de ter recebido o conhecimento de Jesus, depois de ter conhecido Jesus, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Aqui está dizendo que para essas pessoas já não existe mais sacrifício pelos pecados. Os pecados foram perdoados para não pecar mais. Esse texto é muito sério dentro da palavra de Deus. Jesus já deu para mim e para você, para cada um de vocês, essa ordem: vai e não peques mais. Ao invés de pecar, santifica a sua vida, persevera até o fim na sua
santificação. Aquele que perseverar até o fim na santificação será salvo, porque mesmo que chegando no fim da sua vida, você não encerrou ainda a sua santificação, Ele viu que você perseverou, que você não viveu como um praticante da iniquidade, você viveu como um praticante da santificação. Ele vai completar essa obra. Ele completa a obra que Ele começou em nossas vidas. Aleluia. Mas aqueles que foram para o lado de uma teologia falsa, uma heresia chamada de liberalismo, que pensa que agora que está em Cristo, livre, não tem problema os pecados que ele comete, não tem problema mais, pode pecar deliberadamente porque já está salvo. Não, Senhor. Olha o que Paulo falou sobre isso, agora em Gálatas. Gálatas, a palavra de Deus nos santifica. Então, estamos vendo a palavra de Deus. Gálatas, antes de Efésios, tá? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos ler dois textos que falam de liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Leiam vocês. Agora eu vou traduzir para vocês melhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por essa razão, permanecei firmes em Jesus, permanecei firmes na palavra, permanecei firmes no Evangelho, permanecei firmes na santificação, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão do pecado. João 8, Jesus disse: quem peca é escravo do pecado. Quem peca não é servo de Cristo. Quem peca é servo do pecado. Quem peca é escravo do pecado. Jesus nos libertou para que nós agora não vamos com as nossas próprias pernas de novo à prática de pecado, dos quais Jesus já havia nos libertado. Porque de acordo com Hebreus 9, quem voltar a essa prática, não tem mais sacrifício que possa salvá-lo. Por isso a liberdade espiritual, a liberdade cristã, a liberdade em Cristo, não é libertinagem, não é liberalismo. A liberdade em Cristo é que nós somos libertos. Colossenses 1,13, fomos libertos do império das trevas, fomos libertos do estado de condenação, para que, Romanos 8,1, nenhuma condenação mais haja sobre nós. Fomos libertos do império das trevas, fomos libertos do estado de condenação, fomos libertos do domínio de Satanás, fomos libertos do domínio do pecado, para sermos servos de Cristo, porque Ele é Senhor, para vivermos debaixo do senhorio de Jesus. Liberdade para fazer o que quiser não existe. Liberdade para pecar não existe.
Deus não deu a ninguém, não dá a ninguém liberdade para pecar. Deus não dá a ninguém o pecado como opção. Se você quiser escolher, você é livre para escolher o pecado. Essa liberdade não existe. Pecado não é opção. Pecado é desobediência, e os filhos da desobediência vão para a condenação e não para o céu. Ninguém é livre para pecar. Por isso que aqui em Gálatas 5, ele começa falando no versículo 1 de liberdade, e retoma o tema da liberdade no versículo 13. Veja agora o versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Repitam. Então olha só, em Cristo Jesus, na obra da salvação, nós somos chamados à liberdade. Mas que liberdade é essa? Aquela que eu acabei de falar. Fomos libertos do império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho. Fomos libertos do estado de condenação, mas somos transportados para o estado de salvação, aonde quem é Senhor sobre esse estado é Jesus. Então, usar a boca e a língua para dizer Senhor Jesus, isso não significa nada. Se dizer Senhor não for dirigido pelo Espírito Santo, porque a pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, a toda a palavra. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo são, 2 Coríntios 3:3, cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, na alma, que é a sede da mente. Pessoas que, movidas pelo Espírito, podem dizer Senhor a Jesus, Senhor Jesus. São pessoas que estão tendo as suas mentes renovadas pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que penetra na nossa mente, anulando sofismas, destruindo fortalezas e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Chamar Jesus de Senhor e não obedecê-lo, isso não é gente guiada pelo Espírito Santo. É outro Espírito que está guiando essas pessoas. Por isso que, verdadeiramente, só os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, agora conseguem chamar Jesus de Senhor, com toda a verdade, com toda a sinceridade, porque Jesus lhes concede a plenitude do Espírito Santo, para que as suas vidas sejam dedicadas totalmente à glória de Deus Pai, através da sua sujeição a Cristo, da sua submissão a Jesus, da sua obediência a Jesus, que é a palavra de Deus. Agora,
profecia escatológica. Profecia escatológica, coisa do final. Antes que se estabeleça o definitivo estado eterno de todas as coisas, os eleitos na glória, os condenados no lago de fogo e de enxofre, de corpo e alma, com Satanás e os demônios, o evento final da passagem do tempo para a eternidade, o evento final está profetizado aqui, nesses dois versículos. É aí que vai acontecer que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e aí sim, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para os eleitos, essa confissão foi antes do cumprimento dessa profecia. Quando chegar lá, os eleitos já estarão no céu e dobrarão os seus joelhos. Jesus Cristo é Senhor. Mas os que não estiverem lá, dobrarão seus joelhos no estado de condenação, e mesmo em estado de condenação, eles não poderão deixar de dizer: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Eu teimei em viver desobedecendo a Ele. Fiquei desobedecendo a Ele. Usei a minha vida toda desobedecendo a Ele. Falando que Ele é Senhor da boca para fora, não guiado pelo Espírito. Jesus disse isso, citando Isaías. Jesus disse isso nos evangelhos: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso, em vão me prestam culto. Em vão chega no culto e chama Jesus de Senhor. Cultos vãos. É culto de gente que vem ao culto, invoca o Senhor, mas quando sai pela porta, não o obedece. Não faz a vontade do Pai, mas a sua própria. Vamos ler esse texto sábado em Marcos capítulo 7. Jesus dizendo isso, citando Isaías. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. E só é dado dizer verdadeiramente que Jesus é Senhor quem é movido, guiado, conduzido, iluminado, ungido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é algo ligado aos eleitos de Deus. E todos os demais só vão dizer isso sinceramente, que Jesus Cristo é Senhor, quando for tarde demais para eles. Alguém me perguntou: será que na condenação... foi eu mesmo, minha esposa e eu conversando de manhã sobre essas coisas. Será que na condenação as pessoas vão ter consciência do porquê estão condenadas? Plenamente. Porque elas vão entrar para a condenação reconhecendo tardiamente, com joelhos dobrados, que Jesus Cristo é Senhor. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Cuidado aí, está guiado pelo Espírito Santo? Então diga: Jesus Cristo é Senhor. Quem pode hoje dizer isso?
quem é servo dele, quem é serva dele, quem obedece a ele em tudo, mesmo quando isso for difícil. Mas nunca vai ser impossível. A obediência pode ter dificuldade, mas não tem impossibilidade. Entendeu isso? É possível viver em plena obediência a Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos faz meditar, cada um de nós, sobre a sua própria vida, se está ou não em plena obediência a Jesus. Se está, é guiado pelo Espírito para dizer: Jesus Cristo é Senhor. E essa vida é para a glória de Deus Pai.